Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus. Falando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agindo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoando e santificando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos humildes, tenhamos todos os graus da humildade, saibamos subir a escada dos graus da humildade, como comenta São Bento na regra. Ter todos os graus da humildade e viver os ofícios dos instrumentos das boas obras, como escreve São Bento sobre os ofícios das boas obras, os instrumentos das boas obras. Tenhamos todos os instrumentos das boas obras e sejamos humildes, escutemos a voz de Cristo, na qual São Bento inicia no prólogo da regra, argumentando: escute, filho, os preceitos do Mestre, inclina o teu ouvido e escuta o conselho de um bom pai. É Cristo Senhor nos falando. Sejamos humildes e escutemos a voz de Cristo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje, quando o nosso Senhor Jesus Cristo soube da morte de João Batista, o precursor, bem sabemos que sábado, quando os discípulos sepultaram o corpo de João Batista, os discípulos de João, o precursor, contaram tudo para o nosso Senhor Jesus Cristo que havia acontecido com o precursor e ficaram muito tristes. João, aquele que gritou no deserto para todos endireitarem as veredas, na qual sábado nós iniciamos no capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus
e vimos a crueldade de Herodes com João Batista. Como é triste! Aquela crueldade de Herodes com João Batista, o precursor, que Herodes deixava o mal agir. E Herodes mandou prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, e depois mandou martirizar João. A maldade do ser humano. E depois os discípulos contaram tudo ao nosso, os discípulos de João contaram tudo ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, depois que soube da morte de João, o precursor, aquele que gritou no deserto para todos endireitarem as veredas, aquele que batizou com água, pregou o batismo de conversão e batizou o Senhor nas águas do Rio Jordão. Quando o Senhor Jesus iniciou o seu ministério, ele foi batizado por João, o precursor. E hoje, quando Jesus soube da morte de João Batista, Jesus ficou muito triste e Jesus partiu de barco para um lugar deserto e afastado, mas curando as multidões. Mas as multidões souberam disso e saíram da cidade, seguiram a pé, seguiram o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse seguiram é seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. E lá o nosso Senhor Jesus Cristo viu as multidões e sentiu compaixão daquelas pessoas que eram muita gente, porque estavam no deserto e já era o entardecer. Que no entardecer todo mundo está com fome, quando principalmente não almoçou. Jesus viu e os discípulos aproximaram-se e disseram: este lugar é deserto. E pediu para despedir as multidões, para ir aos povoados comprar comidas. Hoje, em nosso cotidiano, ir na padaria, ir nas padarias, ir nos restaurantes. E então, Jesus disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes os mesmos de comer. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e neste argumento de nosso Senhor Jesus Cristo, dai-lhes os mesmos de comer, é para todos nós. Ele está dando, Ele nos alimenta, nos sustenta, nos guarda e nos fortalece, que Ele é o pão da vida. Dai-lhes os mesmos de comer. Eles não precisam ir embora, dai-lhes os mesmos de comer. E os discípulos viram, só tinham 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. E eram uma multidão de pessoas. E pegou os 5 pães e 2 peixes, e Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e abençoou. Partiu o pão e deu aos seus discípulos. E os discípulos distribuíram para as multidões. A fraternidade, meus irmãos e minhas irmãs. E dos 5 pães e 2 peixes, todos comeram e ficaram satisfeitos. E está na literatura. Eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que Jesus saciou com 5 pães e 2 peixes. E esses 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, em nosso cotidiano, meus irmãos e minhas irmãs, é toda a sociedade, é todos os seres humanos, em toda a sociedade, em todo o planeta. E desses 5 pães e 2 peixes que Jesus abençoou e saciou as multidões, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, é o número, sem contar mulheres e crianças, dizendo sem contar, é o número de toda a sociedade, todas as pessoas. Desses 5 pães e 2 peixes, nós comemos até hoje em nossas refeições.
Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, em todos os momentos na qual nós formos fazer uma refeição, fazer um lanche, temos que pronunciar a bênção. Que o Senhor nosso Deus nos está abençoando. E todo alimento na qual nós comemos é desses 5 pães e 2 peixes que Jesus saciou as multidões, que eram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É toda a sociedade. E Jesus está saciando todos os seres humanos. Todos estão comendo e ficando satisfeitos. Tomemos posse, tenhamos fé, creiamos, vivamos de esperança em esperança, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.